Boa noite a todos. Vamos começar a continuação da palestra sobre os anjos. Então, vamos deixar os microfones fechados enquanto ele está falando, para não dar ruído na gravação depois. Bom, me desculpem que aqui vai ter um monte de moto passando o tempo inteiro, que é São Paulo e o negócio não para. Então, vamos lá. Aqui. Então, eu não lembro realmente onde eu parei da outra vez, mas foi por aqui. Então, eu vou continuar falando sobre uma nova classe de serafins, que são os ministros de transição. Então, como seu nome poderia sugerir, os serafins cuja administração é de transição servem aonde quer que possam contribuir para a transição da criatura entre o estado material e o espiritual. Esses anjos, eles servem desde os mundos habitados até as capitais dos sistemas. Mas os de Satânia, no presente, dirigem os seus maiores esforços para a educação dos mortais sobreviventes nos 7 mundos das mansões. Então, eles são anjos que nos ajudam a passar dessa transição de como a gente acorda no mundo das mansões até nós sermos espíritos de primeiro estágio. Bom, os serafins, os evangelhos seráficos. Nos mundos das mansões, os evangelhos seráficos vos ajudarão a escolher sabiamente entre os caminhos opcionais para Edentia, Salviton, Uversa e Avona. Se houver um certo número de caminhos igualmente aconselháveis, estes serão colocados diante de vós, e ser-vos-á permitido escolher aquele que mais vos atrair. Esses serafins, então, fazem recomendações aos 24 conselheiros em Jerusalém a respeito daquele curso que deve ser o mais favorável para cada alma ascendente. Então, esses serafins, eles nos ajudam a escolher o nosso caminho até a Avona. Tá? Os intérpretes raciais. As raças dos seres mortais não são todas iguais. É bem verdade que há um modelo planetário a reger a natureza e tendências físicas, mentais e espirituais das várias raças de um dado mundo. Mas também há tipos raciais distintos e tendências sociais bastante definidas que caracterizam as progênies desses tipos básicos, mas diferentes, de seres humanos. Nos mundos do tempo, os intérpretes raciais seráficos suplementam os esforços dos comissários da raça, no sentido de harmonizar os pontos de vista variados das raças. Eles continuam a funcionar nos mundos das mansões, onde essas mesmas diferenças tendem a persistir em certa medida. Então, aqui está um dos serafins que eles deviam estar atuantes muito mais do que eles estão, né, no nosso planeta. Então, o que acontece? Eles acabam atuando só no mundo das mansões, porque a gente não tem esse tipo de ministração, de tentar, né, equalizar as raças diferentes, né, ascendências sociais. Então, é mais um serafim que vai ajudar a gente nos mundos das mansões somente. Os conselheiros monanciais. Estes ministros recebem tal nome porque são designados para ensinar, direcionar e aconselhar os mortais sobreviventes dos mundos de origem humana, almas em trânsito para as escolas mais altas da sede central do sistema. Eles são educadores daqueles que buscam discernir interiormente pela unidade experiencial dos níveis divergentes de vida. Aqueles que estão tentando a integração dos significados e a unificação dos valores. Essa função na vida mortal é da filosofia,
mononciais é função da mota. Os técnicos. Esses são os serafins que ajudam os novos ascendentes a ajustarem-se ao novo e relativamente estranho meio ambiente das esferas mononciais. A vida nos mundos de transição acarreta um contato real com as energias imateriais, tanto do nível físico quanto dos níveis mononciais, e, em certa medida, com as realidades espirituais. Os ascendentes devem aclimatar-se a cada novo nível mononcial, e para tudo isso são grandemente ajudados pelos técnicos seráficos. Esses serafins têm ligações com os supervisores do poder mononcial e com os mestres controladores físicos, e funcionam abrangentemente como instrutores para os peregrinos ascendentes, no que diz respeito à natureza das energias que são utilizadas nas esferas de transição. Eles servem como cruzadores espaciais de emergência e executam numerosos outros deveres regulares e reais. Então, esses são outros serafins que vão nos ajudar a mexer com a energia das coisas. Então, é como se eles cuidassem para que a gente não levasse nenhum choque, mais ou menos isso. As reservas ministrantes. O imenso corpo de todas as ordens de serafins de transição é o primeiro mundo das mansões. De todas as ordens de serafins, esses ministros de transição, depois os guardiães do destino, são os que mais se aproximam dos humanos, e muitos dos vossos momentos de lazer serão passados junto a eles. Os anjos têm no serviço um prazer, e quando descompromissados, muitas vezes ministram como voluntários. A alma de muitos mortais ascendentes foi, pela primeira vez, tocada pela chama divina da vontade de servir por meio da amizade pessoal com os servidores voluntários das reservas seráficas. Bom que essas reservas elas vão nos ajudar a ter vontade de trabalhar. Legal, né? Não, e tu viu que a alma de muitos mortais ascendentes foi primeira vez tocada pela a vontade de servir lá no primeiro mundo das mansões. Pela primeira vez, você vê? Pela primeira vez, é. Então, a gente pode passar por aqui assim, sem servir muito, que a gente vai chegar lá. Vai chegar lá e vai ter uma chance. Se a gente chegar, é porque tem chance, certo? Pois é. Pelo menos só lá, cara, despertou pela primeira vez. É. E você vê como esses anjos são muito importantes mesmo. E ainda despertou por meio da amizade pessoal, ainda o anjo fez ele despertar. Virou amigo. Muito legal. Eita. Deles, ireis aprender a fazer com que as pressões se transformem em estabilidade e certeza, a serdes fiéis, sérios e alegres, em tudo e por tudo, a aceitar os desafios sem queixas, e enfrentar dificuldades e incertezas sem medo. Eles perguntarão, se fracassardes, levantar-vos-eis indômitos para tentar de novo? Se bem-sucedidos, vós mantereis uma atitude bem equilibrada, uma atitude estável e espiritualizada, em cada esforço na longa luta para quebrar as correntes da inércia material, para alcançar a liberdade da existência espiritual? Imagina uma pessoa fazendo essas perguntas para você, você realmente se abala mesmo. Não tem como. Serafins do futuro. Esses anjos não ministram extensivamente, exceto nos reinos mais antigos e planetas mais avançados de Nébano.
Grande número deles é mantido na reserva, nos mundos seráficos próximos de Salvington, onde se encontram empenhados em pesquisas de importância para a idade de luz e vida, cuja aurora surgirá de algum tempo em Nébula. Esses serafins funcionam em ligação com a carreira mortal ascendente, mas ministram quase que exclusivamente aos mortais que sobrevivem, por meio de uma das ordens modificadas de ascensão. Então, os serafins são serafins dos mundos de luz e vida. Olha só que interessante, hein? Até eles estão aí. Companheiros morunciais, nossos melhores amigos. Tais hostes os mundos das mansões e morunciais, a progenie do espírito materno de universo local. São criados de idade em idade em grupos de 100 mil. Em Nébadon, atualmente, existem mais de 70 bilhões desses seres singulares. 70 bilhões, hein? Meu Deus, não faço nem ideia, só em Nébadon. Só desses seres aí. Que loucura, gente. Só em Nébadon. Como tem gente nesse universo? Porra, o que não falta é gente, né? Só em Nébadon, só desses companheiros morunciais aí, né? É. Mas eu acho um pouco. O seu serviço é prestado desde o primeiro mundo das mansões, dos sistemas, até as mais altas esferas de estudo de Salvington. No entanto, raramente são encontráveis nos mundos habitados. Eles servem sob a supervisão geral dos filhos de Deus, imediata dos Melquisedeques. Há dois tipos distintos de companheiros monunciais. Um tipo é dinâmico, o outro é reservado. Mas, de resto, eles equivalem-se em status. Não são criaturas sexuadas, mas demonstram um afeto tocante e belo uns pelos outros. E ainda que sejam dificilmente agregáveis no sentido material ou humano, eles têm uma ordem de existência, enquanto criaturas, muito próxima da das raças humanas. As criaturas intermediárias dos mundos são os vossos semelhantes mais próximos. Em seguida vêm os querumbins morunciais, e depois desses, os companheiros morunciais. Esses companheiros, de um modo comovente, são seres afetuosos e encantadoramente sociáveis. Possuem personalidades distintas, e quando vós o conhecerdes nos mundos das mansões, depois de aprenderdes a reconhecê-los como uma classe, logo discernireis a sua individualidade. Todos os mortais parecem-se uns com os outros. Ao mesmo tempo, cada um de vós possui uma personalidade distinta e reconhecível. É muito legal. Os guardiães dos peregrinos. Estes não são designados para deveres específicos na sua associação com os progressores monunciais. São companheiros responsáveis por toda a carreira monuncial e, portanto, são os coordenadores do trabalho de todos os outros ministros monunciais e transicionais. Então, eles são os coordenadores. Os receptores dos peregrinos. Aí, tem que sair aqui, tá. Receptores dos peregrinos. Estes são os companheiros sociais dos recém-chegados aos mundos das mansões. E que legal, porque quando a gente chega, um monte de gente vem receber a gente, né? Não esqueçam. Um deles certamente... Fala. Andon e Fonta vão estar lá também. O Andon e Fonta também, é verdade. Tinha esquecido. Um deles certamente estará disponível para dar-vos as boas-vindas ao acordardes no mundo inicial das mansões, vindos do vosso primeiro sono de trânsito do tempo, quando experienciareis a ressurreição da morte na carne para a vida moruncial. E desde o momento em que vós receberdes as boas-vindas formalmente, ao acordardes, até aquele dia em que deixareis o universo local como o espírito do primeiro estágio,
esses companheiros moronciais sempre estarão convosco. Olha só, tem um anjo lindo desse nosso lado. Eu fiquei pensando, será que Andão e Fonte vão estar com aquelas caras de macaco? Não é macaco, é lêmure. Você viu ali? Não é lêmure. Acho que não, né? Não, já vão ser espírito, acho. Então, vocês viram ali que os seres humanos são todos parecidos? Tá meio baixo, Lilian. E agora tá melhor? Melhorou. Tá melhor. Então, vocês viram ali que os seres humanos são todos parecidos? Mas que Sim. a personalidade é diferente? Eu acho que eles estavam falando dos seres humanos moronciais, né? Não, mas até todos os mortais parecem-se uns com os outros. Ao mesmo tempo, cada um de vós possui uma personalidade distinta e reconhecível. Não, mas aqui a gente é parecido, assim, se tu pegar no geral. Todo mundo tem 2 olhos, um nariz, uma boca. Ele está falando dos mortais, né? Então, né, se fosse nas morôncias, mas ainda chamamos de mortais? É que ele tá comparando que, assim como todos os mortais são parecidos, mas são diferentes, todos os companheiros moronciais são parecidos, mas são diferentes também. Entendi. Não, e aquela hora que vocês... É 70 bilhões de anjos? 70 bilhões de seres singulares. De companheiros, né? De companheiros moronciais. Mas eu achei pouco. Eu achei pouco, porque só aqui em Urântia nós somos 7 bilhões. Mas não são todos que vão, né? Não são todos que vão. Pensa bem, tem 3 milhões de mundos habitados. 3 milhões e 800 mil. Deve ter uma ordem de... Tá, mas isso aí não quer dizer que cada um tenha um anjo. Não é pessoal. Esses são os companheiros moronciais, mas eles se revezam, eles não são fixos. Não, sabe por que eu estou fazendo essa conta? Porque daí, assim, os mundos habitados são 3 milhões e 800 mil. Se cada mundo tiver uma média de 5 bilhões de habitantes, imagine quantas pessoas não tem. E que vão para os seus sistemas e que tem que ter um companheiro moroncial, né? Ou uma das duas, ou sobrevive muito pouca gente, porque se vocês fizerem a conta, quem é matemático aí faz a conta, 5 bilhões vezes 3 milhões e 800, ou sobrevive muito pouca gente, ou a gente fica muito pouco nos mundos moronciais, um dos dois. Vocês não concordam comigo? Eu concordo. Eu acho que a gente fica pouco tempo. Primeiro porque o tempo é uma questão nossa. Foi a nossa esperança aí. Eu acho. Claro. Por que eu vou ficar fazendo tanto tempo lá? Eu estou tempo aqui. Eu vou passar. Imagina. Que fica bastante tempo. É que depende, né? Eu acho que é diferente do nosso. Não dá para gente... É especulação. Não dá para a gente ter ideia, o tempo lá é diferente do nosso. Exatamente. O próprio livro de Urântia esclarece isso. Tempo e espaço, né? Quando a gente sai dessa dimensão... Parece que se a gente estiver assim, adiantadinho, a gente vai ficar 20 dias. 20 dias, né? 20 dias. Não, eles dizem que Jesus passou pelos 7 mundos, dizem 19 dias. Jesus passou pelo grau dele. Não, mas a gente tem um mínimo de dias que a gente passa em cada mundo. 10 dias. 10? Ah, então. Pra que você quer mais anjo? Eu acho que tem anjo até demais. Não o suficiente, que Deus não vai fazer nada mais, nem menos. Mas eu acho que nós vamos ficar muito tempo em cada um. Pois é, veja.
Você acha, Stella? Eu acho que o sol é necessário. Não tem Até corrigir, sim, o necessário, mas o necessário vai ser muito. Até a gente corrigir todas as falhas daqui. Mas a gente não tem essa dimensão, Stella. Eu penso diferente. Porque o próprio livro fala que tem um navio que parte a cada quantos minutos? Toda hora lá. Quem é que está indo para lá? Quem está indo nesses navios? Então, essa embarcação. o Serafins de Transporte, né? Exatamente. Quem é que vai? Todo Somos dia nós. ó, é assim, ó. Meio-dia chega e meia-noite parte. E fala de quanto que fala, Lilian? Milhões, né? Diz que o pessoal fica lá vendo toda hora a embarcação sair. Não sei se quantos que vem, quantos Eles, que vão. eles mencionam qualquer coisa assim. É, Então, não é. assim, não vamos, a gente vai demorar. Por que a gente vai demorar tanto para se aperfeiçoar? Acho que não, gente. Talvez a gente leve anos para passar até sair do sétimo. Eu acho que anos para o nosso tempo daqui. Não dá para a gente mensurar. Não dá para a gente. O nosso tempo é muito parecido com o das Moronces, Ana. Muito parecido. Não tem muita diferença. 10 dias lá são 30 dias aqui. Como que é muito parecido? Não é. Olha a distância. E outra coisa, a alma, ela é diferente. Entendeu? É bem diferente. Às vezes eu penso que nem a Ana, assim, sabe? Que o tempo é muito. Às vezes eu penso que nem você, sabe? Que é mais rápido do que a gente pensa. É pelo pensamento, tem coisas que vai pelo pensamento. Só o fato de você compreender, você já evolui, não precisa você praticar. Uhum. Aqui é que é diferente, entendeu? Porque nós temos essa massa densa. Então, isso dificulta para a gente. Isso dificulta a gente se desapegar, a gente compreender, a dar valores do que realmente precisa se dar valores. Você está muito otimista. Ah, você sempre fala isso para mim. Tem que ter alguém otimista. Olha, eu vou provar que isso é a chave a chave do negócio. Porque eu acho que é a fé, entendeu? Mas se a gente passar muito correndo lá, eles dizem que nós vamos encontrar várias pessoas. Então, Stella, você lembra que a nossa conversa, a gente vai passar por pessoas que a gente não quer muito, então vai rapidinho. Agora, quem a gente gosta, aí a gente fica mais tempo. A gente amplia a estadia. É. Não é, Irineu? Quando terminar a pandemia... Mas certeza. Mas será que vai tanto pouco tempo vai dar para reeducar essas almas? Eu vou emitir a minha opinião. Perceba, eu acho que quem está lá é quem já está... É quem se propôs para isso aí, entendeu? Quem está apto. Quem não estiver apto, não vai mesmo, entendeu? Vai estar em outros mundos. Isso é... Eu acho que isso é somar, para mim. Eu vejo dessa forma, entendeu? Não é como aqui em Urântia, que você tem tudo. Urântia você tem um caldeirão. Você tem de tudo em Urântia. Por que você não tem Urântia aqui, pelo amor de Deus? Você tem tudo em Urântia. Você tem do bruxo ao anjo. Entendeu? Não é verdade, Irineu? Do bruxo ao anjo, meu filho. Como tem bruxo aqui. Nossa, então, é demais. Então. Tem pouco anjo aqui, muito bruxo. Mas os bruxos... Mas você depende de onde ele vibra, né? Porque tem para onde, Ana? Oi? Os bruxos vão para onde? É o primeiro lugar que a gente vai, minha filha. Depende do coração dele. Não tem lugar, entendeu? Não tem. Isso aí, eu acho que é o papel de cada um, sabe? Que nem peça de teatro, e cada um tem o seu personagem, tem o seu... tem a... Gente, vai todo mundo para o mesmo lugar, tá? A Ana travou. Quer continuar? Então, não sei, Marco, ela travou ali. Travou? Ah, tá. Achei que ela tinha parado de falar. Então, beleza, Ana, vou continuar aqui. Como é que é mesmo? Compartilhar, né?
Share Spring. Share Screen. Fica esse chat chato. Gente, esse chat do Zoom é o chat mais chato que eu já vi na minha vida. Vamos lá. Aqui, os receptores dos peregrinos. Ok. Anfitriões dos visitantes celestes. Essas criaturas gentis dedicam-se ao entretenimento dos grupos supra-humanos de estudantes visitantes e outros seres celestes que acaso possam estar em permanência nos mundos de transição. Vós tereis amplas oportunidades de visitar qualquer reino pelo qual já tenhais passado experiencialmente. Aos estudantes visitantes é permitido ir a todos os planetas habitados, mesmo aqueles em isolamento. Aí vem os OVNIs para cá, né? E são os visitantes vendo a gente aqui fazer besteira. Aí, vai explicar. Você acha que é isso? Eu acho. Eu acho que os OVNIs é tudo o Serafim, são esses estudantes. Eu acho. Será se esses OVNIs não são seres de primeiro mundo como nós, não? Primeiro mundo? Não. Primeiro mundo não, o sétimo mundo, como a gente entende. Não, porque precisa de... eu entendi, mas seres precisa... animal. Não, precisa de autorização para ir de um planeta para o outro, não é assim. Aí de uma esfera para outra, né? Desculpe, viu, gente? Eu caí aqui, não sei o que foi que aconteceu. Me desculpe. Para ir de uma... Eu acho que também, assim, bater na porta, né? Licença, é assim, vou entrar. Se, por exemplo, a gente conseguisse, sei lá, por como, um foguete que desse para ir para um planeta, outro planeta habitado, não iam deixar a gente ir. Simplesmente isso. Porque, enfim, vai que a gente fica espalhando mentiras por aí, espalhando ateísmo. Mas no livro de Urântia fala isso? Sim. Ou é um entendimento? Precisa sair do planeta, precisa de um serafim para ir para outro planeta. Precisa de autorização. O serafim de transporte, né, Marcos? Serafim de transporte. Sim, mas... Será que a tecnologia não é capaz de você cruzar o espaço e chegar a outros mundos? Nos filmes na realidade não. Não sei. Não, você fala assim, agora né? Você fala dentro da nossa realidade os planetas, agora? Peraí, Ana. Os planetas, eles ficam muito distantes um do outro. Muita distância um do outro. Mesmo que viajasse na velocidade da luz, levaria centenas de anos para chegar a outro planeta. O único capaz de cruzar essas distâncias é um serafim, porque ele viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então, sabe, uma lata com um foguete de combustão não vai chegar no outro planeta. E a gente não tem a Enterprise ainda. Eu vi lá, então, são 800.800, não sei quantos quilômetros por segundo. Pois é, esses serafins aí são extraordinários, a gente não consegue fazer uma coisa assim. E veja só, e toda a nossa comunicação foi cortada, então a gente não tem como influenciar outro planeta. Nós não, mas e eles não podem nos influenciar? Não, todo governo do planeta, ele é um governo seráfico. Ele não é um governo de outros planetas evolucionários. Né? Então, tem vários anjos que têm um governo aqui, eles fazem reuniões, falam o que vão fazer, enfim, é uma coisa burocrática mesmo. Sabe, tem o príncipe regente, tem o vice-príncipe, tem toda uma hierarquia mesmo. E não...
Não é assim, eu tenho tecnologia, vou sair aí pelo universo conquistando planetas. Não é assim. A realidade é outra. A realidade você precisa de autorização para tudo. Até para sair de lugares, você precisa de autorização. Vamos lá. Sair, tá? Então, eu não acho possível, não. Eu, O que eu acho possível são esses estudantes das estrelas aí. Isso sim. Então, e eu já acho possível, porque eu vejo assim, existe uma administração espiritual, então todo esse povo aí, eles administram a nível espiritual, e com relação ao material, aos seres humanos de outros planetas, eu acredito que eles já podem transitar, apesar de... E eles não estão, assim, pensando em quarentena, nada, eu acredito, né? Inclusive esses de quarentena. Porque, a não ser que a NASA esteja dizendo para nós inverdades, nós já estamos em Marte, né? Então, nós já viajamos até Marte. Se nós viajamos até Marte, eu acho que seres 1 milhão de anos à nossa frente podem viajar tranquilamente por até outros. Não só até Marte a gente pousou, mas até Júpiter a gente já mandou satélite. Sim, isso. Não, nós viajamos, inclusive, nós já estamos fora do sistema solar. Viajamos com aquela sonda lá. Mas pousamos já em Marte. Exato. Bem, Eu penso com você, Lili. Mas vamos em frente. Tudo bem, vamos gente. lá. Eu também não sei se é verdade o que eu acho. Cada um faz a sua interpretação. Vamos lá. Coordenadores e diretores das ligações sociais. Esses companheiros dedicam-se a facilitar o interrelacionamento morancial e a prevenção das confusões. São os instrutores da conduta social e do progresso morancial, promovendo classes e outras atividades grupais entre os mortais ascendentes. Mantêm áreas extensas onde reúnem os seus alunos e, de tempos em tempos, fazem uma requisição de artesãos celestes e diretores de retrospecção para ilustrações dos seus programas. À medida que progredirdes, ireis entrar em contato íntimo com esses companheiros e sentireis uma afeição bastante grande por ambos os grupos. Se ireis estar associados a um tipo mais dinâmico ou a um tipo mais retraído de companheiro, isso é uma questão de oportunidade. Muito bem. Marcos, aqui, me desculpe, volte ali. Imagina. Aqui, ele fala em tempos. Quando se coloca tempos em tempos, é muito tempo. Não é? Então, a gente passa um bom tempo nos mundos moranciais. Ou eu estou enganado? Eu acho que sim. Pelo que eu entendi aí. Então, é assim, quem quer trabalhar com os artesãos celestes é 1000 anos. O mínimo que você tem que ficar em 1000 anos. Imagine. E fazendo o que, Lília? Estudantes das Estrelas também, 1000 anos. Tem lá, cada um vai... Primeiro você vai aprender, né, de certo. E depois você vai, com eles, você vai... nos artesãos celestes, tem várias... música, tem a parte de teatro, tem um monte de coisa lá. Mas só isso, por 1000 anos? 1000 anos. Não, tem bastante coisa, que cada coisa também está dividida em outras 7, aí cada desses 7 está dividido em outros 1000, assim, um negócio que vai dividindo, Os detalhes eles não dão, porque você vai fazer com eles, né? Mas você tem que servir com eles por 1000 anos. Entendi. Pode ir em frente, Marco. Legal. Intérprete...
nós estamos falando de eternidade. Nós nunca mais vamos ter tempo, o tempo e espaço. Então, se vai demorar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, isso não é relativo. A relatividade está aqui no tempo e no espaço só. Lá não é relatividade. Não, não, é porque eu estava tentando entender, Marli, sobre a Ana anteriormente tinha feito uma colocação, tá? Que seria muito rápido. E aqui, pelo que está falando, é o contrário, demora muito. Eu acho que é para sempre, é o sempre. Não, sim, mas só para ter a percepção de quanto tempo ficaria nesses mundos, só isso. Desculpe, fechou aqui. Mas vamos lá, Marcos. Vamos lá. Intérpretes e tradutores. Durante o princípio da carreira em Maçônia, vós ireis recorrer frequentemente aos intérpretes e tradutores. Eles conhecem e falam todas as línguas do universo local. São os linguistas dos reinos. Enquanto estiverdes adquirindo o domínio completo dessas novas línguas, os companheiros monaciais serão os vossos intérpretes eficientes e tradutores pacientes. Nunca encontrareis um visitante em qualquer desses mundos para quem algum dentre os companheiros monaciais não seja capaz de atuar como intérprete. Muito legal, né? Então aquela situação de uma língua única não existe. Existe. Tem uma língua só no universo local e tem uma língua só, se não me engano, em Satânia, alguma coisa assim. Parece que é no sistema. No sistema? Eu acho interessante a gente ter que aprender essas línguas, né? Porque eu acho que até é uma língua que ela prepara você para a língua do universo, intermediária, assim. Porque a gente não podia usar um tradutor automático, coisa parecida, né? Mas eu acho que é diferente de você aprender, porque quando você aprende um idioma, você também aprende a cultura daquela pessoa e você aprende a entender melhor a pessoa. Né? Não são só os símbolos que você vai entender ou aquela maneira de falar, mas você entende a cultura e a pessoa. Por isso que a gente vai ter que aprender da maneira tradicional. Maneira normal. Então, tem a língua do superuniverso também. E tem a língua de Avona, que não é bem uma língua. Isso também tem. Eu acho meio esquisito ter línguas. Sei lá. Eu achei que era mais sentimentos, mais compreensões, alguma coisa que não fosse verbalizado, que fosse sentido, sabe? E tem língua, tem bate-boca, tem briga lá também. Pois então, eu acho estranho tudo. Marli, vai ter isso, sim, que você está falando, lá em Avona. Em Avona é um universo perfeito. Então, lá não existe briga, não existe nada, tudo perfeito. Então, quer dizer que vai ter barraco lá onde a gente vai? Oi, quê? Vai ter barraco? Vai, nas Morôncias tem um anjo que fica do seu lado para você não arranjar briga. Ai, Jesus amado. Nas Morôncias vai ter tudo que nem aqui. O anjo deixa disso. Chega o anjo e diz, não, deixa disso, não, deixa. Não. Que, Lilian? Tá baixo. Liga aí para Luiz Paulo, filho, por favor. Pela loucura que foi. Mas, né? Foi no sistema inteiro. Alô? Oi? Na rebelião de Lúcifer. É. No sistema inteiro. Virou uma guerra.
Todo mundo ficou envolvido. É um bate-boca, é verdade. Verdade. O próprio Gabriel foi lá, né? Agora o negócio está calmo, mas se você achar que aquela flor que tem na tua casa não combina com a tua casa, pronto, já é um bate-boca. Quer dizer, eu acho que esse vai ser o nível. Gente, eu esperava uma coisa bem melhor. Nós ainda vamos estar nas Morôncias, nós ainda vamos estar em perfeccionamento, nós não somos perfeitos ainda. Marli, Morôncia é que nem a Terra, meu. Só que um pouco melhor. A Morôncia é muito parecido com aqui. É o purgatório que os católicos falam. Eu acho que a primeira e segunda Morôncia é o purgatório. É para purgar mesmo. Com quantos defeitos você vai para lá? Ou vai para não vai para você tá. Morreu aqui, vai como tá. E como a gente tem um monte de defeito, quantos defeitos ainda a gente vai ter? Meu Deus. É tipo purgatório. Jesus. Tem que eliminar o jacaré. Tem que dar graças a Deus que tem as Morôncias. Pior se a gente fosse para o inferno. Gente, as Morôncias seriam, como o Espiritismo mostra, tipo, o nosso lar e outras cidades astrais? Isso mesmo. Acho que sim. Isso mesmo. Então, beleza, vamos continuar. Quando o livro descreve as Morôncias, eu sempre lembro do nosso lar. Eu também. Eu gostei daquele filme. Eu também. É legal. Eu também. Vamos lá. Intérpretes. Supervisores de excursões, excursões e retrospecção. Esses companheiros vos acompanharão nas viagens mais longas à esfera sede central e mundos circundantes de cultura e transição. Eles planejam, conduzem e supervisionam todas as viagens individuais e grupais aos mundos de aperfeiçoamento e cultura do sistema. É aquele guia no ônibus que fica cantando música, sabe? Que horror. Eu acho que é mesmo. Que? É a CVC de lá. Eu acho tão legal, porque dá a impressão assim, que é bem movimentado, né? A gente não vai ficar só no mundo que a gente está. A gente vai fazer excursão, reconhecer, né? Precisa levar mala. Não precisa de mala. Acho que não, né? Isso que é bom. Deve ter os anjos das malas. Vai no restaurante comer uma costelada assada, vai tomar cerveja. Ixi, não. Aí já. Aí está sonhando. Custódios, e Lilian, que você estava falando da flor, custódios das áreas, até mesmo as estruturas materiais e moronciais têm a sua perfeição e grandeza aumentada, à medida que avançais na carreira em mansões. Enquanto indivíduos e como grupos, é-vos permitido fazer certas mudanças nas moradas destinadas a vós, como sede da vossa permanência nos diferentes mundos das mansões. Esses custódios das fases de transição da vida ascendente são supremos na gestão dos assuntos moronciais. Eles foram criados para esse trabalho, enquanto aguardam factualização do Ser Supremo, continuarão sendo sempre os companheiros moronciais, nunca realizando outras tarefas. Lilian, se você quiser trocar a sua flor de lugar, você tem que falar com ele. Ou se quiser uma outra cor de parede, uma parede com outra textura. Eles são tipo os zeladores das Morôncias. Chegou alguém. E chegamos a eles, finalmente, os anjos guardiões. Os anjos guardiões. Os serafins não são conhecidos como guardiões do destino,
até aquele momento em que são designados para se associarem a uma alma humana, ou haja realizado um ou mais de um entre os 3 feitos seguintes: tomar a decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, alcançar o terceiro círculo, ou tornar-se participante de um dos corpos de reserva do destino. Então, gente, se vocês querem um anjo guardião, é só fazer uma dessas 3 coisas aí. Decidir se tornar semelhante a Deus, alcançar o terceiro círculo, ou participar de um dos corpos de reserva do destino. Mas isso na Morôncia. Não, aqui mesmo, aqui na Terra mesmo. Fala de novo disso tudo. Então, os anjos serafins, guardiões, eles são para certos tipos especiais de pessoas mesmo. Então, que pessoas são essas? São pessoas que hajam realizado um ou mais de um entre os 3 feitos seguintes, que é tomar a decisão suprema de se tornar semelhante a Deus, você decidir realmente, com toda a sua força, quero ser semelhante a Deus. Você decidir isso, você tem um anjo guardião. Ou alcançar o terceiro círculo psíquico, que é um círculo que você tem mais contato com o ajustador do pensamento, ou tornar-se um participante de um dos corpos de reserva do destino, que é uma pessoa que tem grande influência no planeta, uma grande pessoa que tem grande influência social. É isso. Para mim, o mais difícil de entender é o primeiro ali, né? Que decisão, que ser tem que ser esse tão especial para ter um serafim? Não basta eu dizer, eu quero me tornar semelhante a Deus. Para ter um serafim guardião pessoal, né? Que decisão tem que ser essa? Que ser tem que ser esse para merecer um serafim pessoal, né? É mesmo. Essa aí eu acho muito complicada, eu não entendo. E chegar no terceiro negócio, eu também não entendo como é que a pessoa sabe que chegou. Não sabe. O terceiro círculo eu também não entendo muito direito. Não, eu também não entendo, mas assim, no terceiro círculo, mais ou menos eles dizem, né, tu vai entrando pelas tuas decisões, pelas tuas atitudes, sei lá, mas esse primeiro aí, tomar uma decisão dessas aí, assim, não sei, é bem complicado, eu acho. Tem que ser uma decisão sincera, de todo o coração e... na verdade, nenhuma das 3 a gente vai saber, né? A não ser aqueles 20 reservas conscientes que Os conscientes, sabem. Do resto, ninguém vai saber quando que chegou, se chegou, né? Eu acho. Se for consciente, o intermediário aparece para você, praticamente. Mas aí são 20 em todo o planeta. Sim. Bom, continuando, isso aqui tem bastante coisa. Quando os seres humanos falham na sua sobrevivência, os seus guardiães pessoais ou grupais podem reiteradamente servir uma função semelhante no mesmo planeta. Olha o detalhe. Os serafins desenvolvem uma consideração sentimental pelos mundos individuais e mantêm um afeto especial por certas raças e tipos de criaturas mortais, com as quais eles estiveram em associação muito próxima e íntima. Então, vejam só, quando os seres humanos falham na sua sobrevivência, então, ele tem um guardião pessoal que fez alguma daquelas outras 3 coisas, mas ele falhou, mesmo com o guardião pessoal, com o ajustador, com anjo em cima e embaixo, esquerda, direita, o cara falhou. Você vê que é a decisão pessoal, né, gente? Realmente, pode ter toda a influência externa mais bondosa do mundo. É muito complicado. Quando um par seráfico aceita o compromisso de guardião, eles servem pelo resto da vida ao mesmo ser humano. O complemento do ser, um dos 2 anjos, torna-se o registrador da missão.
Esses serafins complementares são os anjos registradores dos mortais nos mundos evolucionários. Os registros são mantidos pelo par de querubins, um querubim e um sanubim, que estão sempre ligados aos guardiães seráficos, mas esses registros estão sempre sob a responsabilidade de um dos serafins. Uma das coisas mais importantes que faz um guardião do destino pelo seu sujeito mortal é efetivar uma coordenação pessoal das numerosas influências impessoais de espíritos que habitam, rodeiam ou que se impingem a mente e a alma da criatura material em evolução. Os serafins guardiães não são mente, se bem que venham da mesma fonte que também dá origem à mente mortal, o espírito criativo. Os serafins são estimuladores da mente. Eles continuamente procuram promover decisões que são realizadoras dos círculos na mente humana. Eles fazem isso não como o ajustador faz, operando de dentro e por meio da alma. Eles o fazem mais de fora para dentro, trabalhando por intermédio do meio ambiente social, ético e moral dos seres humanos. Os serafins não são a atração divina do Pai Universal, o ajustador, mas eles funcionam como uma agência pessoal de ministração do Espírito Infinito. Então, eles são pessoas que foram contratadas, entre aspas, para fazer esses ajustamentos de fora para dentro, vamos dizer assim. O impulso da adoração origina-se grandemente nas estimulações espirituais dos ajudantes da mente mais altos, reforçadas pela condução do ajustador. Todavia, o impulso para a oração, tão frequentemente experimentado pelos mortais conscientes de Deus, muitas vezes surge como consequência da influência seráfica. O serafim guardião está constantemente manipulando o ambiente dos mortais, com o propósito de aumentar o discernimento cósmico do humano ascendente, com o fito de que esse candidato à sobrevivência possa adquirir uma compreensão mais elevada da presença do ajustador residente, para que se torne assim capacitado para alcançar uma cooperação crescente com a missão espiritual da divina presença. Quanta coisa, né? Os anjos estão tão próximos de vós e com tanto sentimento cuidam de vós, que figurativamente choram por causa da vossa intolerância voluntariosa e da vossa teimosia. Os serafins não derramam lágrimas físicas. Eles não têm corpos físicos, nem possuem asas. De novo, né? Não possuem asas. Efetivamente, porém, eles têm emoções espirituais, experimentam sensações e sentimentos de uma natureza espiritual comparável, de certo modo, às emoções humanas. Então, gente, os anjos têm emoções. É por isso que eu recorro mais a eles que o ajustador, assim, eu acho que é porque eles estão muito próximos, né? O ajustador, ele é impessoal, ele não está nem aí. Pois é, mas não adianta recorrer, é engraçado, porque parece que a gente não pode pedir para eles. Para quem? Para os anjos. Por quê? Porque a gente só pode, as nossas orações, eles devem ir direto ou para Micael, ou para o Pai Universal. Não, mas olha aqui, ó. Não, mas olha isso aqui, ó. Os anjos... Não, peraí. Eles alteram toda hora o ambiente. Cadê eu sei, mas independente da nossa oração. Eles obedecem, lógico, você pode pedir, porque eles vão fazer a vontade de Deus. Então, você tem que pedir a Micael, a Jesus, como são coisas materiais, né? Entendi o que você está falando. Entendi. Eles vão fazer a vontade de Deus. Caso seja a vontade de Deus, eles vão eu acredito que eles até manipulem o ambiente para mudar a situação. Uhum. Daí eu acho que eles daí fazem o concreto, o prático, né? Aí eu vou deixar claro
aquela florzinha mais ali do lado, para que ela não bata na florzinha. Não quer... Mas eu peço socorro para os anjos do transporte, se eu estou perdida. Eu peço para os da informática, se eu estou com um problema no computador. Eu acho que pedir ajuda para o anjo é válido. Eu acho que é válido. Na verdade, Deus escuta, né? Acho que a gente pede para os anjos, lógico, quem vai escutar o ajustador do pensamento, e daí eles fazem todas as... Eles se conversam, né? Eu já me peguei no meio da estrada, assim, no meio do mato, que o cara dizia, as pessoas, tu tem que ir lá em tal empresa, aí tu chega assim, pô, termina a estrada, tu tá no meio do mato. Não pega celular, Waze, nada, não pega, tu não pode ligar para perguntar. Para, e aí tem uma para cá e uma para cá. E aí o que tu faz nessa hora? Eu paro, peço para os meus anjos do transporte me ajudar. Para que lado eu vou? Daí, pô, vem uma intuição. Vai para esse, nunca erro. Olha, é sério que eu faço. Olha a dica. A intuição feminina. Eu acho que os anjos estão muito aqui assim com a gente. Eu acho que eles ajudam, sim. Eu também acho. O próprio Jesus não fala que tudo que pedir a pessoa recebe? Então tem alguma coisa. Eu acho que a nossa fé, dependendo do tamanho da nossa fé, aquilo que a gente pede, a gente recebe. Por exemplo, eu tive uma experiência muito linda nessa área. Duas, no caso. Então, tudo que depende como é que a gente pede, ou depende da situação que a gente está, a gente recebe sim. A gente recebe informação. Eu pedi, por exemplo, a morte, e eu vi a morte passando na minha frente várias vezes. Depois, um dia, eu pedi se tinha solução para o meu problema, e apareceu rapidamente na mente, vai fazer tal coisa. E tudo aconteceu. A partir dali, tudo foi acontecendo, uma atrás da outra. Então, a gente, às vezes, não sabe pedir, ou não quer pedir, talvez é orgulho, sei lá. A gente tem que ser humilde e pedir, sim. E a gente recebe. Bater e receber. Isso aí. Bom, vou continuar então. Durante a vida na carne, a inteligência dos anjos não está diretamente disponível para os homens mortais. Não são supervisores nem diretores, são simplesmente guardiães. Os serafins vos guardam, eles não procuram diretamente influenciar-vos. Vós deveis traçar o vosso próprio curso, mas esses anjos, então, atuam para fazer o melhor uso possível do caminho que vós escolhestes. Então, eles atuam de alguma forma. Eles nos guardam, mas eles também fazem alguma coisa, alguma influência, nem que seja mental mesmo. Né? Eles não intervêm arbitrariamente na rotina dos afazeres da vida humana. Olha lá, Estela. No entanto, quando eles recebem instruções dos seus superiores para executar alguma obra inusitada, vós podeis ficar seguros de que esses guardiões encontrarão algum meio de cumprir as suas ordens. E pois eles não se intrometem no quadro do drama humano, exceto nas emergências, direita e esquerda, então, em geral, o fazem sob as ordens diretas dos seus supervisores. Vai lá e ajuda Estela. Eles são seres que irão seguir-vos por muitas idades e estão assim recebendo uma apresentação introdutória ao seu trabalho futuro e às suas associações com a personalidade. Mas tu está falando dos guardiões aí, eu falo dos ralé aqui, dos querubins, dos sanubins, os que estão do lado aqui. Mas é aquilo que eu disse. A gente,
O ajustador sabe antes de nós, das nossas necessidades. Sim. E daí eles comandam. Então, aqui diz, ó, quando eles recebem o comando, e isso tudo é imediato, né, gente? Não é assim, é vapt-vupt. Recebem o comando, eles já aplicam ali. Mas vocês estão falando dos guardiões aí já, quando seja. Eu falo desses aí, ralezinho que. Ralezinho. Do querubim, do sanubim, esse aí. É o querubim de trânsito, né? Os guardinhas da esquina. Engraçado. No instante que desaparece da mente humana a chama piloto de luz, a chama piloto de luz, a luminosidade espiritual que o serafim associa à presença do ajustador, a partir desse momento, o anjo que exerce a guarda reporta-se pessoalmente aos anjos comandantes, sucessivamente do grupo, da companhia, do batalhão, da unidade, da legião e da hoste. E após haver sido registrado devidamente para a aventura final, no tempo e espaço, esse anjo recebe a certificação do chefe planetário dos serafins, para que se reporte ao estrela vespertino, ou outro assistente de Gabriel, no comando do exército seráfico desse candidato à ascensão do universo. E ao ser-lhe concedida essa permissão pelo comandante dessa mais alta unidade organizacional, esse guardião do destino toma o seu caminho para o primeiro mundo das monções e lá espera pela reconscientização do seu antigo protegido na carne. Então, vocês estão vendo, gente, como tem uma burocracia? Até quando a pessoa morre... Mas aí ele está dizendo... O anjo tem que falar com a companhia, batalhão, unidade, legião, hoste, esperar o certificado, falar com o estrela vespertino. Gente, é uma coisa... Mas ele fica com a pessoa até o ajustador chegar. É isso mesmo que eu entendi? Ele fica com a mente. Ele fica com a mente da pessoa. Mas aí, peraí, a mente da pessoa até o ajustador chegar. Isso, o ajustador ele chega com a memória. Com a alma, né? Isso. Mas esse ajustador não chega aos 5 anos? Não, mas o que tem? Aqui a gente está falando de quando a pessoa morre. De quando a pessoa morre? Tá vendo ali no começo, ó? No instante que desaparece da mente humana a chama piloto da luz, a luminosidade espiritual que o serafim associa à presença do ajustador. Então, no momento que o ajustador vai embora, a partir desse momento, o anjo que exerce essa guarda, aí ele vai se reportar, o anjo comandante, a companhia, o batalhão, a unidade, a legião, a hoste, falar, ó, morreu. Daí ele manda uma cópia para todo mundo, ó, morreu. Relatório, meu, 15 cópias, tá ligado? Passou um e-mail. E só depois disso ele tem que esperar, ele tem que esperar lá no mundo da mansão, cara. O atestado de óbito, Moroncião. Isso, mas isso aí, de óbito, se é dessa forma, em 3 dias. Pode ser 3 dias ou 1000 anos. Sim. Agora, anjo guardião, todos nós temos. Todos nós temos. Quem está no terceiro círculo tem um pessoal, daí é mais chique, né? Mas todos nós temos anjos guardiães. Porque a gente pode... E daí, se morre, não está no terceiro círculo? Vai demorar mais um pouquinho, porque o anjo guardião nosso é muito ocupado, entendeu? Ele é muito ocupado, ele tem outros para cuidar, quando vai um tempinho, você vai ressuscitar, né? Porque ele tem que cuidar dos outros. A lista do cara não acaba de pessoas que ele tem que cuidar. A mulher tá reclamando que quer ressuscitar. Espera que eu tô ocupada. Espera que ela tá na fila. Tá na fila. Tem relatório aqui que eu não mandei ainda.
Porque agora, se tiver um anjo guardião, ele só está cuidando de você. Então, vai no terceiro dia. É chiquérrimo daí, né? É VIP. VIP. Até 1.000 ou 10.000, não me lembro que os grupos dele. Eu nem pus isso, Célia, achei só curiosidade. Né? Tem essa parte? Não, eu não pus. Então, 1.000 é no 7º círculo. Deixa eu tirar. É no 7º círculo. Daí, depois eu sei que daí no 6º círculo que é 500. 500 ele cuida de 500 no 6º, né? Daí no 5º vai baixando de 300. Daí no 4º parece que não é, porque no 4º parece que é 10. E depois no 3º já é o pessoal, né? Então parece que é 10, tem alguma coisa assim. Mas eu sei que tem 1.000, tem 500, tem 100 e tem 10, alguma coisa assim. Eu só sei terceiro. É bastante gente. Então... O legal é ter um pessoal, mas eu acho difícil, porque você veja, Jesus ressuscitou o terceiro dia. Então, né? A esperança de ressuscitar o terceiro dia não é muito. Bom, vamos começar a falar de outros anjos agora. Anjos epocais. Esses são os anjos da idade presente, o grupo dispensacional. Esses ministros celestes estão incumbidos da supervisão e direção dos assuntos de cada geração, pois são designados para adequar-se ao mosaico da época em que os fatos estão ocorrendo. O corpo atual de anjos epocais a serviço em Urântia é o terceiro grupo designado para o planeta durante a presente dispensação. Anjos das igrejas. Esses são os defensores honestos pelo que é e pelo que tem sido. Eles trabalham para manter os ideais daquilo que sobreviveu, para que seja feita a passagem segura de uma época para outra dos valores morais. Esses anjos lutam pelas formas espirituais, mas eles não são fonte de ultrasectarismo, nem das divisões sem sentido, surgidas da controvérsia entre os religiosos professos. Então, esses são anjos que atuam no planeta mesmo também. Não são anjos que atuam nas morôncias. Anjos da vida nacional. Esses são os anjos das trombetas. Olha só os anjos das trombetas aí. Diretores das atuações políticas da vida nacional em Urântia. O grupo agora em funcionamento no supercontrole das relações internacionais é o quarto corpo a servir no planeta. É particularmente por intermédio da administração dessa divisão seráfica que os altíssimos governam nos reinos dos homens. Então, gente, toda essa confusão aí no mundo, pode ter certeza que são esses anjos aí trabalhando. Anjos do esclarecimento. Urântia está recebendo agora a ajuda do terceiro corpo de serafins, dedicado a fomentar a instrução no planeta. Esses anjos ocupam-se com o aperfeiçoamento mental e moral, em tudo o que isso concerne aos indivíduos, famílias, grupos, escolas, comunidades, nações e raças inteiras. Anjos da saúde. Estes são os ministros seráficos, designados para assistência às agências mortais que se dedicam à promoção da saúde e à prevenção de doenças. O corpo atualmente presente no planeta é o sexto grupo a servir durante essa dispensação. Nossos anjos da saúde, eu não sei o que estão fazendo agora, né? Eu espero que sejam aí ainda. Os anjos do lar. Urântia desfruta agora dos serviços do quinto grupo de ministros angélicos dedicados à preservação e ao avanço do lar, a instituição básica da civilização humana. Então, vocês veem como realmente o lar, a casa, né? A família, a divina mesmo.
Anjos da indústria. Esse grupo seráfico ocupa-se em fomentar o desenvolvimento industrial e em melhorar as condições econômicas dos povos de Urântia. Esse corpo foi mudado 7 vezes desde a outorga de Micael. Bem, 7 vezes é bastante, né, gente? Os anjos do ministério supra-humano. E alguém perguntaria, e anjo tem anjo? Tem, os anjos têm anjos. São os anjos do ministério supra-humano. Estes são os anjos dos anjos. São os serafins que estão designados à ministração a todas as outras vidas supra-humanas no planeta, temporária ou permanentemente. Esse corpo tem servido desde o início da dispensação presente, ou seja, desde Pentecostes. Isso foi uma coisa que eu fiquei um pouco surpreso, de anjo ter anjo também. Eu não lembrava. É curioso, né? Anjos das diversões. Esses são os serafins que fomentam o valor do divertimento, do humor e do descanso. Eles procuram elevar sempre as diversões e as recreações do homem, promovendo desse modo um aproveitamento melhor do lazer humano. Gente, por isso que de vez em quando eu coloco alguma coisa engraçada lá no Grupo. No grupo, porque, sabe, às vezes só coisa pesada, só coisa tem um pouco também. Eu acho que o meu anjo que fala para eu colocar lá, não sei. Eu também sou assim, Lívia. Também gosto mais de dar risada. E os querubins e sanambins, que são depois os intermediários mais próximos para a gente. Em todos os dons essenciais, os querubins e sanambins são semelhantes aos serafins. Eles têm a mesma origem, mas nem sempre o mesmo destino. São espantosamente inteligentes, maravilhosamente eficientes, afetuosos de modo tocante e quase humano. Formam a mais baixa ordem de anjos, daí estarem mais próximos dos tipos de seres humanos que mais progrediram nos mundos evolucionários. Daí esses aí são os meus amigos que eu chamo. Eles dormem com a gente. Em todos os dons essenciais, os querubins e sanambins são semelhantes aos serafins. Não, já foi isso. Os querubins e sanambins são trabalhadores espirituais na rotina, nos mundos individuais dos sistemas. Num compromisso não pessoal, em uma emergência, podem servir no lugar de um par seráfico, mas nunca atuam, nem temporariamente, como anjos da guarda dos seres humanos. Esse é um privilégio exclusivamente seráfico. Esses querubins moronciais também executam muitas tarefas indispensáveis na referida linha fronteiriça, nos mundos de aperfeiçoamentos moronciais, e são designados em grande número para servirem aos companheiros moronciais. Então, eles servem tanto os serafins quanto os companheiros moronciais também. Nos mundos habitados, tais querubins moronciais frequentemente trabalham em conexão com seres intermediários. Os querubins e os seres intermediários são ordens de seres distintamente separadas. Têm origens diferentes, mas representam muita semelhança pela sua natureza e função. Ou seja, são parecidos também, né? E, para terminar, o vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. O Urântia não é um órfão cósmico estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino, em consequência da rebelião. De Uversa, Salviton e até abaixo em Jerusalém, mesmo em Avona e no paraíso, todos sabem que estamos aqui. E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão eternamente amados e tão fielmente cuidados, que é como se a esfera nunca houvesse sido atraída por um príncipe planetário, e mesmo até mais. É eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio, vos ama. Muito obrigado, gratidão.